O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falávamos no último domingo, nós estamos dando esses primeiros passos na liturgia no tempo comum, e o Evangelho de hoje, como sempre, é uma imediata sequência daquilo que nós estamos meditando alguns domingos. Primeiro, de Jesus que passa anunciando o reino de Deus, depois escolhendo os seus discípulos, depois dizendo aos seus discípulos como eles poderiam segui-lo, como eles poderiam fazer esta vontade. E hoje a pergunta que se faz é: para quê? Para que somos discípulos de Jesus? Então Jesus nos interpela, interroga o nosso coração, nos lembrando que nós somos convidados. Isso deve ter sempre no nosso coração. Deus nunca nos obriga a fazer a sua vontade, nunca nos obriga a sermos discípulos seus e também nunca nos obrigará a trilharmos o caminho de salvação. Tudo que nós fazemos para Deus é como uma resposta. A fé é esta resposta gratuita do nosso coração a tudo aquilo que Deus revela a nós em sua bondade. Deus se revelou a nós de maneira gratuita. Agora também nos convida de maneira gratuita, de uma maneira generosa, a darmos esta resposta ao seu chamado de amor. E aí ele nos lembra que somos convidados a sermos sal da terra, luz do mundo. Duas expressões muito conhecidas por nós: o Evangelho de semana passada das bem-aventuranças, o Evangelho de hoje, a passagem do Evangelho de hoje, sal da terra, luz do mundo, são capítulos muito conhecidos, citados em pregações, palestras, até mesmo nas próprias celebrações, de maneira corrente eles aparecem para nos ajudar a meditar sobre essa nossa missão. Mas é muito necessário que a gente aprofunde nessa dimensão da realidade, da presença, da graça de Deus em nossas vidas. Quando o Senhor nos lembra que somos convidados a sermos sal e luz, não é por acaso que ele usa desse simbolismo sempre presente na história, né, da humanidade. A luz, né, até os próprios cientistas, né, tentam definir, né, essa dimensão. Os historiadores falam a descoberta do fogo, né, essa realidade toda, para demonstrar a realidade de que a luz ela é um sinal de vida, um sinal de novas ideias, um sinal de renovação. Então, a luz ela sempre vai transportar-nos para esta realidade do novo. E este novo que o Senhor nos apresenta é justamente a sua presença constante e a sua presença salvífica na história do ser humano. Quando o Senhor nos lembra que nós, os seus discípulos, somos convidados a sermos sal da terra,
luz do mundo, ele está nos lembrando também que nós não somos a fonte dessa luz, né? Nós não somos a fonte deste sabor que está presente em nós. Por isso é preciso que nós estejamos sempre ligados a esta fonte que é o próprio Deus, que para nós, na fé cristã, aquilo que Cristo deixou para nós se revela através da palavra e através da Eucaristia, através do sacramento que renova a nossa comunhão. E a partir daqui, claro, a nossa comunhão no dia a dia, na realidade de praticarmos as boas obras que dão testemunho daquilo que nós celebramos. Parece algo muito comum a nós, parece algo que corriqueiramente já escutamos nas pregações, mas é algo essencial dentro da nossa caminhada de fé. Quando nós fomos batizados, o padre então ungiu-nos, o padre, o diácono, o bispo, né, quem quer que tenha celebrado o nosso batismo, ele ungiu a nossa testa logo após o batismo, fazendo aquela oração que repetidamente ressalto aqui, sobre a dimensão da nossa missão, a nossa missão de sermos sacerdote, profetas e reis. E o que significa? Que a gente precisa celebrar, que a gente precisa anunciar, que a gente precisa servir os nossos irmãos. Como disse, o primeiro passo está aqui, a celebração do mistério salvífico de Deus. Não existe cristão, não existe pessoa que se diz seguidor de Jesus, que na verdade diz, eu vou ser seguidor de Jesus, mas eu não vou celebrar, eu vou viver a minha fé de uma maneira individual. Bom, Cristo não nos deu, né, esse direcionamento. Ele nos diz que o Espírito vivificará a oração daqueles que estiverem reunidos em 2 ou mais. Então, a comunidade de fé é o lugar perfeito onde a oração e a celebração acontecem de maneira viva e eficaz. Depois, também a dimensão do anúncio. Basta apenas, né, dizer que estou aqui dentro da comunidade, se a minha vida, se o meu testemunho de fé, ele contradiz aquilo que eu estou celebrando. Existem pessoas, inclusive cristãos, que quando falam da Eucaristia, eles chamam assim, eu vou ali tomar a hóstia, receber a hóstia, né? Um certo até desrespeito àquilo que a Eucaristia representa para nós. Na verdade, a gente tem uma palavra que é muito melhor para expressar essa dimensão da Eucaristia, a comunhão. Eu vou receber a comunhão, porque, na verdade, ela expressa aquilo que é o mais necessário dentro da nossa realidade de fé. Primeiro, eu vivo a comunhão com Deus e comigo mesmo, porque eu não posso receber a comunhão pela outra pessoa, isso é verdade, né? Ninguém recebe a comunhão pelo seu filho, ou pela sua mãe, ou pelo seu pai, pelo seu esposo e por aí vai. Cada um recebe a comunhão para si. Mas esta comunhão para si não significa que ele não esteja disposto, não deve estar disposto, quer dizer, essa é a nossa missão, de viver essa comunhão com os irmãos. E aí está a dimensão da profecia, porque a fé, como dissemos, ela não é celebrada de maneira individualista, de maneira solitária. Eu preciso, ao sair daqui, levar esta palavra de Deus, levar esta Eucaristia que eu celebro, esta comunhão que eu recebi, como um sinal profético daquilo que eu acabei de celebrar, ou daquilo que eu celebrei durante o domingo, durante os dias da semana. Então, esta é a nossa missão, a missão de anunciar. E também a missão de servir os nossos irmãos e irmãs. Neste ano, a igreja aqui no Brasil vai nos propor, daqui a alguns dias, inicia o tempo quaresmal e também a campanha da fraternidade, que vai nos falar sobre a realidade do dar de comer àquele que tem fome, do ajudar o mais necessitado, do distribuir, do ser justo. A justiça que nós acabamos de cantar no Salmo responsorial
ela deve estar presente de maneira viva, de maneira eficaz em nossa vida. Nós não podemos pautar a nossa vida em gestos esporádicos de caridade. Eu faço caridade. E quando foi a última vez que você fez caridade, né? Quando foi a última vez que você se colocou a serviço do próximo, que você sequer colocou à disposição em ajudar alguém? Então, às vezes a gente tem transformado a caridade como uma realidade que seja talvez em terceiro, quarto, quinto, se isso sendo até às vezes muito positivo, plano, né, em nossa vida, mas a caridade ela não é apenas uma realidade esporádica, ela deve ser a ação que move os nossos corações, além de ajudar o nosso irmão. Como que eu estou promovendo a justiça? Como que eu estou lutando pelos meus direitos? Isso é importante, né? A gente lutar pelos nossos direitos, pelos direitos da nossa família, mas também lutar para que a sociedade seja mais justa, seja mais solidária, seja mais fraterna. E às vezes a gente pode se achar muito pouco responsável, muito pouco capaz de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Recordo, primeiramente, aquilo que São Paulo nos disse na segunda leitura, na semana passada, quando ele nos diz que, na verdade, nós não somos mesmo capazes. Nós não somos mesmo fortes o suficiente para fazer tudo o que é necessário. Mas é Deus que capacita, é Deus que dá força, é Deus que vai ao nosso encontro e nos ajuda a superar até mesmo as nossas próprias limitações. E corroborando isso, vem a liturgia e o evangelho de hoje nos lembrar que, na verdade, Deus colocou este sal, este sabor no coração de cada um de nós. Colocou essa luz presente nos nossos corações para que ela brilhe, para que nós sejamos autênticos cristãos, para que levemos esta palavra de Deus com coerência, para que levemos o Evangelho de Cristo com o sabor verdadeiro daquilo que Ele mesmo apresenta. Existem muitas pessoas que, ao invés de serem sal, estão aí temperando com outros destemperos, né? Com muitas dificuldades, a vida sua e a dos irmãos. Mas nada mais justo do que ouvirmos a palavra de Deus e revisarmos a nossa vida. Hoje é o primeiro domingo deste mês de fevereiro e podemos dizer, como tem repetido aqui há alguns dias, ainda é o início do ano, início de projetos, de planos, né, dentro da nossa caminhada. Logo mais também começa o tempo quaresmal, como que também ressaltamos. E aí também fica para nós esse convite à conversão verdadeira, a uma mudança dos rumos da nossa existência à vontade de Deus. Ouçamos aquilo que Cristo nos pede e que esta palavra de vida e de salvação que Ele nos convida a fazer a experiência nos desperte para uma vida nova, para uma coerência verdadeira com aquilo que o Evangelho nos propõe. Que a nossa oração de hoje, que a nossa oração desta semana seja essa. Peçamos ao nosso Deus para que este sal e essa luz que Ele nos convida a ser, seja resplandecida, seja fortalecida, revigorada nos nossos corações e nossa caminhada de fé. Assim o seja. Amém.